você falou do 9 aí, o linha alta é impressionante, né? A gente tá na quarta edição hoje, e a gente pauta muita coisa do que se discute na nossa crônica ao longo da semana. O que mais repercutiu do linha alta da semana passada foi a informação de Preto de que Rogério Ceni não queria um 9, né? E Preto nas redes sociais foi muito atacado. Só que ontem, Rogério deu a resposta de que Preto é muito bem informado, viu, seu Preto Casagrande? Porque, aliás, um momento muito especial, especialmente, desculpe a redundância para nós do canal Darino Senna, Rogério Ceni ontem convocou depois da coletiva Marinho Júnior e Luiz Teles aqui do canal para um bate-papo exclusivo ao vivo nos dois canais, né? E nesta conversa, ele é questionado indiretamente sobre a necessidade do time ter um 9, e ele não diz que ele não queria, mas ele deixa bem claro o seguinte, que ele só quer se for para fazer diferença, o cara que sai da área, que ajuda a construir e tudo mais, que casa com a informação que Preto trouxe, né? De que Rogério não estava assim tão desesperado por um 9. Inclusive tem uma declaração de Rogério, e não vou aqui lembrar literalmente o que ele disse, mas que ele deu a entender que ele não fazia muita questão do Estupiñán, que é o iminente centroavante do Bahia, o colombiano, porque é aquele cara empurrador de bola e tudo mais. Então, Preto, se você quiser utilizar esse espaço para referendar a sua fonte, fica à vontade. Não, eu acho que porque isso... você foi cornetado pra caramba. É isso, mas eu não tô aqui para agradar, né? E eu acho que talvez essa é que o torcedor não entende, né? Porque pelo fato de eu ter jogado nos dois, de eu ter história nos dois, fica essa coisa do torcedor do Bahia, acha que eu falo só do Vitória, e do Vitória que eu tenho prioridade pelo Bahia, e na realidade não é. Eu tenho minhas opiniões, eu observo no detalhe coisas de bastidores e pelo fato talvez de eu já ter sido treinador do Bahia, então a gente percebe, a gente entende às vezes algumas coisas que o torcedor não quer ouvir. Às vezes eu falo coisas que o torcedor não quer ouvir, infelizmente. E parabéns pela coragem. E ficou claro, o Rogério, desde a primeira escalação, que estava todo mundo à disposição dele, inclusive o Biel teve um problema um pouco antes e ele não optou pelo Everaldo, né? Ele botou o Ademir. Então isso dá pistas óbvias e claras de que na concepção dele, jogando com Everton Ribeiro e Caule, ele tem que ter um cara de velocidade para acompanhar um ou outro lateral. Talvez pelo lado onde sai a bola, para dar tempo desses dois acompanharem do outro lado. Então isso é uma coisa de esquema tático, não é de preferência por jogador. Isso é esquema tático e o Rogério deixou claro mais uma vez ontem que no esquema dele, se continuar, né, da forma como é, o futebol é muito dinâmico, a gente sabe disso, e se vier o Estupiñán, que já está praticamente confirmado, ele vai continuar com esse esquema sem o capitão. Não, e outra, né? A prova disso também é que ontem era o principal desafio da temporada até aqui e ele nem contou a conversa. Viu o esboço... E ele ainda confirmou, assim, ele ratificou a escolha, né? Que ele precisa, como o Bahia tem grandes pifadores, utilizando a expressão dele, ele precisa de um ataque de muita mobilidade e velocidade para ter essa movimentação. E a hora de uma que ele vê recomposição. o Tassiano dar aquela cavadinha, ele deve ter... Ele falou dele. O meu centroavante tá aí, Eu sou cara. Vocês acreditam que o Tassiano pode ser esse centroavante? Claro. Eu Também acredito. Mas ele não é centroavante, né? Porque, Não, repare, centroavante que eu digo... ele não faz o jogo de costas, por exemplo. Não, mas porque entenda, nesse esquema com falso 9, você não precisa de pivô. O Cauli, quando desce, os pontas abrem justamente nas costas dele. Os pontas fazem o facão por dentro. Então, o primeiro grande teste do Bahia na temporada foi contra o Sport. Isso. Ponto. A gente viu um esboço, talvez, do que vai ser o time titular do Bahia. Muita gente apostava, não, Everaldo vai estar ali, Cauli. Eu fiz, rapaz, não vai ter 9. Não vai ter, porque quando ele primeiro esboçou o time titular contra o Blackburn lá na Inglaterra, não tinha Everaldo entrou no segundo tempo, né? Nos outros jogos, no jogo contra o Jacobina aqui, era Cauli também na referência e Everaldo na esquerda, porque Biel passou mal. Isso, Biel e Tassiano. Então, para quem tá com alguma dúvida de como o Bahia joga, foi o que eu falei, o Bahia tem conceito, o Bahia tem modelo, o Bahia tem filosofia de trabalho. É um 4-3-3 com duas trincas, Cauli flutuando ali naquele centro do campo, para dar liberdade para Everton Ribeiro criar, para dar liberdade para os meias virem de trás. E agora, a única coisa que me preocupa quando o Bahia pegar times mais fortes é o seguinte... E foi uma frase do próprio Rogério Ceni, acho que na primeira ou na segunda coletiva dele após um jogo. Esse time está sendo moldado para jogar com a bola no pé. Se não controlar o jogo com a bola no pé, vai sofrer. E isso é óbvio e evidente pelos jogadores que o Bahia tem à disposição. E é conceito. É conceito e filosofia e estratégia de jogo. Agora, eu concordo.
E tá muito claro. Inclusive, a explicação de Preto foi didática, né? Se você tem 2 jogadores acima da média tecnicamente com Cauli e Everton Ribeiro, você tem que botar os 2 para jogar. Só que são 2 caras que na recomposição eles não conseguem contribuir como contribuem com a bola no pé. Apesar de Everton Ribeiro, Augusto Sorino me fala, rapaz, por que Everton Ribeiro volta tanto? Isso. É? Mas ele tem uma vai pro disciplina jogo. tática absurda. Ele vai pro jogo, ele faz carga. Ele Contra o vai... Jacobina, ele tirou a bola de dentro da grande área, deu um carrinho assim Isso. por trás, o cara tava disparado do meio campo. Ele vai. Agora, não são jogadores que de alguma forma acabam comprometendo de fato, como você tá sem a bola. Então, é uma escolha. E, por outro lado, eu entendo a escolha do Bahia de contratar um jogador com perfil do Estupiñán, que você tinha Everaldo e Estupiñán no banco de reservas. Mas Estupiñán, por exemplo, é diferente de Everaldo. Estupiñán é uma característica que o Bahia não tem no elenco. Então você quer ter um elenco que tenha diversidade de características, tem que ter um jogador como ele, jogador que é de jogada aérea, que é de um toque na bola, atacante, centroavante canhoto. Então assim, você traz uma diversidade de opções pro seu técnico. De repente o Rogério, num contexto, precisa de um jogador assim, vai botar. Pior é você olhar para o banco e não ter, mesmo tendo capacidade de investimento, para ter à disposição um leque. Eu acho que o Rogério não vai ficar. É bem possível a gente ver muitas vezes 2-9 no banco do Bahia. Paciência, tem opção. Agora vamos lá. O que é que me incomoda nesta ausência de um 9 ou 9? Sabe? Sim. Aquele cara que bota a bola debaixo do braço e define jogos. O Bahia tem um déficit de finalização. Né? O Bahia tem um déficit de jogadores com capacidade de decidir jogos. O esquema funciona muito bem, os caras estão na cara o tempo inteiro, mas é uma profusão de gols perdidos, e isso não é só de agora, do ano passado também, né? Quando a bola cai nos pés desses meias ponta, meu irmão, minha Nossa Senhora, né? Então, assim, ontem, por exemplo, eu não digo nem na dinâmica de funcionamento do jogo. Não acho que o centroavante faltou nisso, mas falta este especialista em botar a zorra da bola pro fundo das redes. Assim, não é todo jogo que o Bahia vai ter 34 oportunidades para fazer 2 e ganhar. Vão ter jogos que o Bahia vai ter menos oportunidade. Então, assim, eu sinto a falta deste cara com peso para decidir partidas. E nenhum, A grande questão. nenhum do time tem. Eu acho que Biel tem, mas não tá no melhor Não, momento. mas olha o histórico do Biel nos times que ele passou. Ele não Biel não é finalizador. Não é. E aí vamos chamar Mas desses pontas E do assim, Bahia, eu acho que o melhor finalizador que Dos tem. pontas, ok, mas não é característica dele finalizar a jogada. E é o que você tem razão em dizer. Mesmo que o Rogério não queira o 9, um Estupiñán da vida, num jogo como aquele do esporte, ele entrava, a bola que sobrava ali, ele botava pra dentro. Será? Mas eu vou Não, fazer. Eu vou a, fazer entenda, a peraí. característica de um jogador como ele. O jogador, o 9 ontem, não foi problema, me desculpe. Não, eu também acho, mas Porque- foi problema o não especialista em fazer gol. E aí pode não ser o 9. Porque o 9, Mas vai ser quem, Cássio? veja, quantas finalizações a Cauli fez? Sim, mas. Quantas finalizações teve o Jean Lucas? O Jean Lucas, inclusive, teve uma que ele deixou de fazer pra No tentar o alvo, drible. Gatinho, e no alvo. Não, veja, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: Foram metade no alvo. a questão não é no alvo, não no alvo. 17 no gol. A questão é, primeiro, o goleiro pegou muito, É. mas eu não tô nem falando disso. Você tá ali pra tirar do goleiro, meu. Não, sim, tudo bem, mas aí você tem que dar mérito ao goleiro também. Não no é jogo de sempre ontem. nesse Esse esquema Cássio do fala que ele tá sem voz. Não é sempre nesse esquema do Bahia que o 9 vai ser o cara que vai decidir. Eu concordo que o Bahia tem que ter jogador que defina, mas eu não acho necessariamente que vai ser esse 9. Porque esse 9 pode não ter a oportunidade de finalizar. Porque o que está dando a grande diferencial do Bahia é a movimentação. A movimentação. Pode Isso é ver, verdade. quando caiu no 9 do Bahia, de ontem, que foi Tassiano, ele faz o gol. O problema do Bahia ontem não Mas foi o 9. Cassiano não é 9, né? Sim, mas você entendeu o que eu tô Nem querendo a dizer? função tática é essa. É certo, mas... Nem é de falso 9. Mas Ele não ele- entre linhas, flutuando, não. Ele é O falso 9 era Cauli. Mas vem cá, na hora que a bola de Jean, tava o Sport postado e o Bahia postado. Jean Lucas quase perdeu o domínio, antecipou o passe para não perder a bola. Sim, sim. Quem tava ali afundado dentro da zaga? Biel e Tassiano. Sim. Mas vindo de trás, né? E isso, se Não era- fosse não era esperando a bola de costas, então, né? o Mas 9, se não fosse o Tassiano ali, seria quem? O Everaldo. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Só que o Everaldo ia fazer o movimento que Não, o Tassiano fez? não. Essa é a questão. Então, assim, tem que ter um 9. Se tivesse um 9 decente, eu não sei se tivesse um 9 decente. Qual é o 9 decente? Mas é assim, é quando o Rogério vai pra entrevista e fala que ele tem um monte de pifadores, a gente imagina que são os 4 do meio. Porque os 4 do meio tem condições. Inclusive o Caio Alexandre, que Sim, consegue e já fez isso aqui no Bahia. Só que aí sobra pra quem? Tassiano e Biel. Isso. Né? Você tem 4 pifadores e 2 que teoricamente tem que finalizar. Mas o histórico do Biel não é de artilheiro, e muito menos do Tassiano. E aí você vai pro Caule, se você olhar o retrospecto, acho que ele teve uma temporada que fez 27 gols. Mas o restante da carreira dele é de muitos. Ele é mais jogador de criação, Claro, não é ele de é pifador, finalizar. assim como o Everton Ribeiro. Exato. O Everton Ribeiro é muito mais da assistência do que fazer o gol. Então, isso eu acho que preocupa. Preocupou o ano passado, quer dizer, fez falta o ano passado. E a minha grande preocupação. Talvez o Ratão seja esse jogador. Mas. Aliás, é o o único áudio- assim que Não, você- ei, me chame de Mini. É sensacional. Me engravida! Mas assim,
Eu também acho, concordo com o Darino, que parece que vai fazer falta se ficar... E sabe o que é paradoxal de tudo isso, só pra gente terminar? O Everaldo da Chapecoense seria o 9 para esse time do Bahia, porque ele se movimentava, saia da área e finalizava pra caramba. Só que Everaldo aqui no Bahia nunca chegou a ser perto daquilo que ele mostrou na Chape. Ele se transformou. Sim, mas Everaldo tem quantos anos? 31 ou 32. 31, 32. E você só lembra da Chape? Só tem Só lembro isso. da Chape. Carreira é só isso. Pois É é. muito pouco. Mas é muito pouco mesmo, mas ele chegou aqui com essa pecha. Senta o dedo no like, ativa as notificações e inscreva.